E aí, pessoal, boa noite. Bom estar aqui com vocês de novo. A gente vai mostrar agora um atendimento completo de pilates para esportistas. Então, essa sequência de exercícios, ela pode ser, sim, utilizada no pilates e ela pode ser aquecimento, preparação, recuperação para outros esportes. Então, eu vou mostrar para vocês na íntegra um atendimento aqui que a gente faz com a Paula. A Paula é uma atleta de Ultimate Frisbee, que é um esporte que mistura futebol com basquete, e usa aquele disquinho, sabe, que a gente usa para brincar. Eles usam isso de uma maneira bem séria para fazer esporte mesmo. E a Paulinha participa de competições, ela participa de competições internacionais, inclusive, e ela acabou de voltar agora do Campeonato Sul-Americano e eles fizeram uma campanha linda lá nesse torneio. Os times são mistos, são de atletas ali de todos os níveis. A Paula é uma atleta incrível do time e eles ficaram em terceiro lugar e tiveram assim, um desempenho incrível. Os outros times eram muito fortes também, com atletas aí da América do Sul inteira, e eles tiveram um desempenho muito, muito legal. Então eu vou virar a câmera aqui, deixa eu colocar aqui o título, né? Pilates para esportistas. E aí eu vou começar a mostrar para vocês aqui. A Thaís acabou de começar com a Paula o atendimento. Eu vou fixar esse comentário. Vamos ver aqui se eu consegui. Eu consegui, gente? Me fala aí. Ih, onde foi parar meu comentário? Alguém sabe me dizer? Alguém me ajuda? Pilates para esportistas. Eu já vou colocar a Paulinha aqui para vocês verem. Legal, galera, eu acho que foi. Depois qualquer coisa eu continuo aqui mostrando para vocês. Vamos virar essa câmera. Thaís, onde eu posso virar essa câmera aqui? Me mostra. Não. Isso aqui O que aconteceu? deu uma rejeição? Não. Eu não sei, será que não tá diferente? Aqui é só uma foto. Gente, alguém sabe aí se mudou alguma coisa do... Eu acho que eu vou encerrar... Opa! Conseguimos! Pronto, atualizou. Coisa aqui que mudou o lugarzinho de mudar a câmera, gente. Desculpa aí. Então vamos lá. A Thaís está começando aqui a sessão da Paula fazendo ativações na escápula. Essas ativações na escápula, elas podem servir como um aquecimento para o seu treino. Qualquer esporte que você utilize, que você pratique, que utiliza movimentos com os braços, especialmente em que você precise arremessar alguma coisa ou que você precise elevar um peso acima da linha do ombro, né? Ou ainda que você tenha contato físico com outro atleta, esses exercícios de mobilização da escápula, olha só, ela está usando ali um super band, né? Esse elástico grandão, e fazendo um movimento apenas da escápula, para que a gente comece a ativar o grande dorsal. Vocês podem utilizar esse exercício. Ele também serve bastante para pós-cirúrgicos, para pessoas que tenham aí lesões nos ombros e que a gente esteja... até lá na inserção do grande dorsal. É muito legal, né? Quando a gente começa a fazer essas ativações, o corpo acorda de verdade. Então, se você tem aí o teu aluno que tem algum tipo de tendinite, de lesão no ombro, de qualquer ordem, uma lesão no labrum, mesmo as osteoartrites, as artroses, síndrome do impacto,
todas as patologias, quase todas as patologias aí do ombro, esse exercício que a Thais estava fazendo anteriormente pode funcionar muito bem para ajudar o teu aluno a ganhar confiança, a ganhar segurança de novo e a aprender a movimentar a escápula do jeito correto, aprender a ativar o teu grande dorsal. A Thais está fazendo agora com a Paula uma outra ativação de grande dorsal que também serve tanto para o esporte quanto para recuperar as lesões. Para Paula, especialmente, esse movimento serve para diminuir bastante a tensão na região dos trapézios, porque ela está utilizando o grande dorsal aqui embaixo. E ainda se ela fizer, Thais, mostra aquela variação mudando a mão. Se ela fizer alterando a mão para essa posição aí que vocês viram agora, o exercício se torna mais eficiente ainda e ela consegue fazer a ativação do grande dorsal aqui embaixo e inibir a ação excessiva do trapézio lá em cima. Então, para quem sente, para o teu aluno aí, para o teu cliente que sente dor na cervical ou dor no ombro ou excesso de dor na região dos trapézios, esse exercício é muito legal. Ele pode funcionar como um aquecimento poderoso aí para o seu treino de musculação, para o seu treino de crossfit ou para o teu esporte. Ontem me perguntaram se esse exercício também seria legal para os corredores. E sim, porque ele ajuda na organização do tronco. Então, quando eu faço esse movimento, eu colaboro para que o meu tronco fique mais organizado durante a corrida e para que eu sobrecarregue menos o trapézio e o pescoço. Acreditem, tem muitos corredores que vêm nos procurar com tendinite de ombro e com excesso de dor na cervical e nos trapézios. Então, ativações como essas, as que nós começamos aqui agora a fazer, elas podem ser bastante produtivas também para os corredores. Como o esporte da Paula, que é o Ultimate Frisbee, usa muito a cintura escapular e tem uma sobrecarga... Tudo bem, Ale? Olha, o Albert, até você tá por aqui. Tô vendo que você tem corrido muito. Gabi, Nala Run. Legal, pessoal. Então, como o esporte da Paula utiliza muita resistência e muita força de cintura escapular, ela tem que fazer arremessos do disco a muitos metros de distância, a gente precisa dar uma atenção especial para ela nas escápulas. No passado, ela teve uma lesão muito importante nas escápulas, tinha ali uma série de processos inflamatórios e degenerativos, e as escápulas dela tinham uma diferença muito grande de cinesia, né, de movimento entre uma e outra. A gente chama isso de discinesia escapular. A Paula não sabia movimentar uma escápula e sabia movimentar bem a outra. O que nós fizemos com ela foi desenvolver a percepção corporal para que ela começasse a movimentar corretamente a escápula que estava lesionada, que ela não conseguia mover direito. E aí foi muito interessante que nesse trabalho que a Thais fez com a Paula foi num campeonato passado, no final do ano passado. A Paula tinha uma quantidade de arremesso que ela vai falar aqui pra mim, que eu vou perguntar pra ela. Paulinha, de quanto que era o teu arremesso no ano passado? 5 metros. Depois que a gente corrigiu a tua movimentação de escápula? 15, 16 metros. Então, olha só que interessante. Um trabalho bem direcionado para melhorar a movimentação da escápula, dar percepção corporal para ela e desenvolver a musculatura adequada, fez com que ela levasse o arremesso de 5 para 15, 16 metros. Isso é fantástico, porque pode garantir muitos pontos no jogo, né? E era esse o objetivo. Observem esse trabalho aqui de coordenação das escápulas. Isso serve tanto para os esportistas quanto para recuperar lesões relacionadas a qualquer região e qualquer estrutura da tua cintura escapular. A Paula está fazendo isso com uma facilidade enorme hoje, mas no começo isso era muito difícil. Ela tinha uma grande dificuldade de desenvolver esse movimento de coordenação. E uma escápula se movimentava muito diferente da outra. A
Thaís está no começo da aula fazendo as ativações para Paula começar a trabalhar a musculatura, tá bem? Então isso a gente chama de pré-pilates. E são esses exercícios que nós recomendamos que a Paula fizesse também como aquecimento do treino dela. Então olha que legal. No jogo de frisbee, quando a Paula vai treinar no final de semana, tem lá muitos atletas, né? Todos os atletas são amadores, tá, pessoal? E tem idades diversas. Então a Paula já é uma atleta aí de mais de 35 anos, mas tem uma galerinha de 15, 16, 20 anos. E a Paula tem um super preparo físico, vocês estão vendo que ela é muito, muito forte, a gente já fez anos de pilates. Só que para Paula, a gente teve que inserir um aquecimento muito específico. Então, nós começamos a nossa aula sempre fazendo esses movimentos do aquecimento para tirar dúvida, para limpar a técnica e para que a gente possa identificar necessidades diferentes e inserir no aquecimento dela. Se ela fizer o aquecimento que o resto dos atletas fazem, isso não é suficiente para ela. Isso não será suficiente e ela certamente não vai ter o desempenho que a gente espera. Então, nós tivemos que desenvolver um aquecimento que é específico para as necessidades dela. Muitas pessoas questionam a gente sobre aquecimento. Poxa, o meu aquecimento é lá um pouquinho de pular corda, é um pouquinho de corrida, é um pouquinho de alongamento. O aquecimento, ele tem que ser uma prévia da atividade que você vai desempenhar a seguir. Se você vai correr, você precisa, no teu aquecimento, acordar os músculos que você vai utilizar na corrida. Agora elas estão fazendo um trabalho ali de um ganho de comprimento do músculo psoas. No Ultimate Frisbee também tem muita corrida, então o psoas fica muito judiado, ele fica muito cansado. Então nós sempre trabalhamos psoas para deixar a articulação do quadril dela livre para que ela possa correr lá. Os jogos duram 90 minutos, tá? Então ela corre 90 minutos e é tudo tiro em explosão, é tudo sprint. Então ela não fica correndo o tempo inteiro, ela dá explosões bastante breves e rápidas, né? São corridas de pouca distância e muito veloz. A Paula tem uma velocidade incrível de corrida, então a gente precisa preparar o quadril dela para isso também. Mas como eu estava dizendo para vocês antes sobre o aquecimento ele tem que ser uma prévia do que vai ser feito no teu esporte. Então, para os corredores, por exemplo, a Paula pratica corrida. Então, a gente mostrou para ela que era importante ela acordar os músculos que ela vai utilizar na corrida. Então, ela tem que preparar o quadril, ela tem que preparar o tornozelo, ela tem que preparar o joelho, o tronco, para poder desempenhar a corrida. E não apenas fazer um trote. Então ela falou, poxa, o pessoal do Ultimate, quando tá lá no campo, o aquecimento deles é uma volta correndo no campo e eles já começam a jogar. Só que essa galera é super jovem, ninguém tá machucado ainda, né? A Paula, como já é gato escaldada, ela já se machucou algumas vezes, ela entendeu que ela precisa de um aquecimento diferente. Então o aquecimento dela não é uma volta em volta do campo correndo. O aquecimento dela é acordar os músculos e liberar as articulações para que ela faça o trabalho dela bem feito. E isso funciona muito melhor. Na cintura escapular, ela tem que acordar os músculos relativos à cintura escapular e liberar as articulações do ombro, da escápula, do tórax, da coluna, para que ela faça os arremessos dela com eficiência. Então não é só movimentar os braços, não é só alongar bíceps, tríceps e peitoral. O trabalho de aquecimento vai muito além. E não tem jeito, a gente precisa mesmo entender qual é o esporte de cada um e qual é a necessidade de cada um para definir qual será o melhor aquecimento. Cada corredor precisa de um aquecimento diferente de acordo com as suas necessidades, com o volume da corrida, com a distância que corre, com a estrutura de corpo que tem. Cada atleta do Ultimate precisa de uma rotina de exercício de aquecimento. A Paulinha tem uma rotina, o André, que é um outro atleta do Ultimate, tem outra rotina e a galera do Ultimate tem outra rotina de aquecimento.
Quando a Paula nos procurou da primeira vez, há alguns anos atrás, ela apresentava aí um diagnóstico de condromalácia grau 4, bilateral. Os joelhos eram muito inchados e muito sobrecarregados. A única musculatura que a Paula usava era o quadríceps, e isso fazia doer mais ainda os joelhos dela. Ela não conseguia subir um degrau. Até para atravessar a rua, para subir e descer a guia da rua, ela tinha dificuldades. E aí, em 3 meses, a gente conseguiu fazer um trabalho com a Paula, parecido com esse que vocês estão vendo aqui agora, só que na época, é lógico, a gente usava exercícios específicos para cuidar dos joelhos dela, mas era movimento, tá? Não era uma sessão de fisioterapia com eletroterapia, com terapia manual, nós não utilizamos nada disso, era movimento. E nós fizemos um trabalho com a Paula, em 3 meses ela estava correndo a 15 por hora na esteira. E dando tiros, assim, rapidíssimos. Super eficientes. Ela aprendeu a usar a região posterior da coxa e os glúteos. Então, como no esporte da Paula a gente tem muita corrida, ela precisa usar os posteriores e os glúteos, então a gente faz esse trabalho de ativação da musculatura posterior. Exercício super eficiente para fazer é a elevação pélvica. A Thaís está pedindo aqui para a Paula iniciar o movimento com os pés. Ela aperta os pés no chão, acionando a parte posterior e glúteos. Ela pressiona os braços no chão, acionando o tríceps e a musculatura posterior da cintura escapular. E ela traciona o pé na direção do quadril. Dessa forma, ela consegue otimizar o trabalho dos posteriores. Então, esse é um excelente aquecimento para quem tem corrida no seu esporte. E nesse momento aí ela já vai se cansando horrores. Mais um movimento de ativação da cintura escapular, e agora ela vai utilizar a cintura escapular e vai utilizar a pelve também, mantendo o corpo organizado, sem fazer um abaulamento, né, do abdômen lá na frente. Ela vai fazer as puxadas. Como é que eu faço esse treino se eu tô no parque? Os treinos da Paula de Ultimate Frisbee são no parque. Ela pode usar um super band amarrado lá numa árvore ou mesmo um TRX. Paulinha, você tem um TRX, né? Que você carrega pelo mundo. O TRX da Paula já viajou pelo mundo. Então a Paula prende o TRX lá na porta do hotel, prende o TRX na árvore e um elástico também, um super band. Tá? Esses elásticos aqui são excelentes para a gente recomendar que os alunos tenham. Olha só como ele é bem espesso e bem resistente. Então é legal porque joga dentro da mala, gente. Isso aqui vai para as férias junto, vai para a viagem que for, não ocupa espaço e não pesa absolutamente nada. E permite que você faça os seus exercícios de ativação mesmo quando você estiver de férias. Isso faz muita diferença. Muito mais do que, né, esse trabalho de ativação muscular é um trabalho que é rápido, ele não é excessivamente cansativo, ele deve ser feito todos os dias e é aquele tipo de trabalho que vale muito mais se você fizer 10 minutinhos por dia do que 1 hora por semana em uma única tacada, tá bem? Então, prendendo o TRX também, se ela não estiver no estúdio, quando ela está em campeonato, em viagem, ela também vai fazer esse movimento de ativação do grande dorsal. Olha que coisa linda a escápula dela funcionando, sem excesso de ativação aqui. Aliás, sem nenhuma ativação de trapézio, né, Thaís? Sim, tá relaxado. Tá super relaxado. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá bem? Só vou comentar porque a Paulinha tá indo agora no final de semana e no feriado aqui de São Paulo fazer uma trilha, né? Travessia de Petrópolis a Teresópolis
estuda nas pedras. Então ela vai usar um monte dos inferiores e superiores, porque ela tem que ir se agarrando e ajudando com a mochila nas costas. Então ela tá Com mais... chuva agora. Com chuva E com também, chuva. com chuva, escorregando. Paulinha, lembra quando a gente arrumou os seus joelhos? Ah, eu falo arrumou porque a gente fez uma funilaria completa. E aí a Paula virou pra mim e falou assim, esse final de semana eu farei o teste. Você foi fazer uma trilha, você lembra disso? Lembro, eu fui fazer essa. Justamente essa? Da travessia, porque era um teste. Aí eu ainda fui com bastão na época pra testar. Ela foi com stick e era o teste que ela tá dizendo, era pra mim, tá? O teste era pra saber se eu tinha feito um bom trabalho. Porque a ideia é que eu ia fazer 8 dias no Monte Roraima. Isso, e foi, né? Aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Vocês imaginam, a Paula com aquele quadro de condromalácia que ela tinha e muita dor, eu vou me afastar aqui pra vocês poderem ver direito, que ela não conseguia nem andar, a gente falava que a Paula tinha 350 anos em cada joelho. Ela foi fazer uma trilha dessa, né, uma travessia aí, Teresópolis, Petrópolis, e depois ela foi pro Monte Roraima, 8 dias caminhando e dormindo eu ia falar na rua, dormindo no meio do mato, e com uma altimetria absurda. E mesmo nas trilhas, né, Paula? Para começar a trilha, você também fazia um trabalhinho de aquecimento, né? Ainda faz. É uma pessoa tremendamente disciplinada. A ideia é terminar com dor no quadríceps. Isso. Olha só que legal. A Paula entendeu que esse diagnóstico dela de condromalácia grau 4, ele tá ligado a uma sobrecarga mecânica muito grande. Ela faz, todo mundo que tem esse diagnóstico, né, a grande maioria das pessoas, faz uma ativação excessiva do grupamento quadríceps, que é o grupamento que estende o joelho. Então, quando o quadríceps está tremendamente ativado, ele acaba exercendo uma pressão excessiva sobre a patela e acaba gerando um processo inflamatório terrível e colaborando aí para os processos degenerativos do joelho e para a dor. E existem muitas pessoas que têm um diagnóstico de condromalácia desse, mas na imagem mesmo, que é bom, não aparece uma degeneração muito grande. E isso é uma ótima coisa. Então, é um bom indicativo quando tem a dor e não tem a degeneração, que não é o caso da Paula. A Paula tem a degeneração também. É um bom indicativo de que os exercícios que a gente faz nessas ativações musculares, o ganho da percepção corporal e um bom trabalho muscular podem ajudar a gente a diminuir ou zerar as dores, como foi o caso da Paula. Então, a Paula, na trilha, ela entendeu que ela precisava subir com os músculos posteriores da coxa e com os glúteos, que são os grandes impulsionadores do nosso corpo. E na descida, ela entendeu que ela precisava assumir uma postura protetiva dos joelhos. E deu tudo certo. É claro que os quadríceps ficam cansados quando você faz uma trilha, especialmente na fase da descida. Mas ela aprendeu a distribuir a força no corpo dela de tal maneira que ela não se sente muito fadigada e muito menos com os joelhos doloridos. Essa ativação é muito legal e é bacana fazer assim unilateral para a gente entender e para o cliente perceber que perna ele consegue fazer uma ativação maior. Então a Thaís amarrou o elástico ali de maneira que ele ficasse bem preso, bem resistente. E a Paula faz essa puxada do pé para baixo e na direção do quadril, ativando toda a parte posterior da coxa. E aí ela consegue identificar se tem uma diferença entre uma perna e outra. Como a Paulinha vai fazer essa trilha começando sábado e domingo, né, Paulinha? Sábado e segunda, ela vai fazer horas de trilha. A ideia hoje não é a gente fazer um monte de exercícios muito pesados. Eu estou focando em musculaturas específicas para não chegar sábado super fadigada com a perna. Então, normalmente ele chega e agachar pesado. Então, hoje a gente vai fazer umas coisas, umas ativações diferentes para ela chegar sábado lá preparada, mas sem entrar em fadiga. Perceberam? Uma coisa interessante, né, quando a gente está trabalhando com um esportista é entender a dose do exercício e o momento em que ele se encontra. Então, falei de um ponto importante aqui para vocês que foi o aquecimento. No aquecimento, a gente precisa acordar os músculos chaves que serão utilizados na prática esportiva logo a seguir ou na atividade da rotina.
Essas ativações, elas ajudam a gente a desenvolver a percepção corporal e entender as assimetrias que ocorrem no nosso corpo, que são absolutamente normais, só que a gente tem que conhecê-las para poder lidar melhor com elas. E tem a capacidade de aquecer o corpo propriamente dito, liberar as articulações, trabalhar a musculatura de um jeito benéfico para que o esporte seja melhor aproveitado e para que você tenha um melhor desempenho. Então, aquecimento adequado para a rotina que você vai fazer daqui a pouco. Uma outra coisa interessante é que esse mesmo aquecimento ele pode servir para desenvolver a percepção corporal, que a gente tanto diz aqui. Sem desenvolver a percepção corporal, a gente não consegue fazer um bom trabalho de desenvolvimento com a Paula. Se ela não tivesse, com ninguém, né, com nossos clientes de uma maneira geral, se a Paula não tivesse desenvolvido uma percepção corporal adequada, a gente não teria conseguido recuperar a movimentação da escápula e deixar uma movimentação equivalente dos dois lados, que era o que ela precisava para exercer os arremessos do frisbee, e a gente não teria conseguido melhorar o arremesso dela de 5 metros para 15. Em 3 meses, tá, gente? Eu tô falando de um trabalho que durou aí um trimestre, que era o tempo que nós tínhamos até o campeonato. Daí no campeonato, ela mediu o arremesso e ele tinha, né, antes ele era de 5 metros e ele foi para 15 metros. Então a percepção corporal é tremendamente importante para que ela se proteja. Porque quando ela tá fazendo esse aquecimento com a Thaís, quando ela tá fazendo essas ativações musculares ali com a Thaís corrige, a Thaís orienta, a Thaís faz tudo o que precisa fazer. Mas quando ela tá sozinha, ela precisa entender se ela tá fazendo correto. Então a percepção corporal é ponto fundamental. E aí todo mundo morre de inveja dessa flexão de braço. Observem. Como a Thaís disse, hoje, né, nesse final de semana a Paula vai fazer uma trilha, então a ideia não é fadigar a musculatura dela, a ideia é só acordar os músculos, é deixar o corpo livre para fazer a atividade que ela vai fazer no final de semana. Ela acabou de voltar aí do Campeonato Sul-Americano de Frisbee, a gente estava num treino muito, muito intenso, eram aulas assim, em que a Paula não respirava, era pancadaria mesmo, porque ela precisava dessa força toda para ir fazer o desempenho dela no campeonato. Mas hoje é uma aula praticamente recuperação, né? Uma preparação bem suave para que ela vá para a trilha numa boa nesse final de semana. Thaís, você vai repetir as flexões um pouquinho, né? Tá bom, eu só vou explicar uma coisa. Uma variação aberta. O que eu quero chamar a atenção de vocês aí nesse trabalho da flexão é sobre a velocidade da execução. Tem muitas pessoas que nos questionam sobre a velocidade de execução do movimento. O meu aluno executa muito rápido, o meu aluno executa muito devagar. Como é que eu faço para regular a velocidade? A primeira coisa é que você tem que entender o que você quer fazer. O movimento rápido, ele tem uma função, e o movimento devagar, ele tem outro. Tudo vou botar para o braço. Então, o movimento rápido, ele pode me ajudar a ganhar a mobilidade das articulações, por exemplo, durante um trabalho de aquecimento, durante uma pré-aula de pilates, durante um pré-esporte, né? Um movimento rápido. E o movimento lento, ele pode me fazer ganhar muita força. Tudo depende do momento em que ele é aplicado. O movimento rápido, ele poupa energia. O movimento lento, ele geralmente ele gasta mais energia. Então, no aquecimento, eu não quero que a Paula gaste muita energia. Eu não quero que ela gaste energia para ganhar mobilidade de uma articulação do ombro. Eu quero que ela execute esse movimento cadenciado, num balanço, poupando energia. Apenas para ganhar mobilidade articular. E na hora que eu quero que ela gaste energia de fato, como num agachamento, por exemplo, eu posso pedir para que ela execute esse agachamento segurando em 2 ou 3 tempos lá embaixo. Então, essa velocidade mais lenta do agachamento vai fazê-la gastar mais energia. Se é essa a minha ideia, então eu executo dessa forma. Agora, se a minha ideia é poupar energia e apenas ganhar mobilidade articular, eu peço para que ela execute de uma maneira mais rápida. Então, o rápido e o devagar não é necessariamente certo ou errado, desde que ele atinja o objetivo a que você se propôs.
olha só que interessante. A descida da flexão de braço, ela tá poupando energia. Então, ela desce rápido e sobe com consistência. Desce rápido e ela gasta a energia dela no movimento de subida. A gente brinca aqui na Pulsar que o movimento de flexão de braço, na verdade, deveria se chamar extensão de braço. Porque a flexão de braço, quando ela desce, eu quero que ela poupe energia. Então, ela despenca. E na subida é onde ela gasta a energia, fazendo a extensão do braço. Observem uma outra coisa importante, sempre quem toca o chão primeiro é o peito. Ela encosta o joelho e depois ela estende. Olha só, é o peito. Ah, essa é uma estratégia para quem tá cansado. Alivia as mãos e faz a força. A gente adora esse movimento, ele é tremendamente educativo. Vejam só o que a Paula vai fazer. Ela desce, descansa e ela se empurra. Então ela tem um tempo de descanso lá embaixo, porque a ideia não é acabar com a Paula no aquecimento, a ideia é só preparar a musculatura dela para que ela faça os arremessos depois. Então, num movimento mais rápido, ela poupa energia na descida da flexão e gasta energia na subida da flexão, que é o que nos interessa. E agora, para fazer essa ativação dos quadríceps, ela faz numa velocidade um pouco mais lenta, aproveitando a força na fase excêntrica e na fase concêntrica do movimento. Excêntrico e concêntrico do movimento. A Paulinha me contou aqui, são 3 dias de trilha. O primeiro dia são 6 horas, né, Paulinha? Só subida. O segundo dia são 9 horas com uma altimetria absurda, sobe e desce o tempo todo. E o terceiro dia, 4 horas só de descida. Então, realmente, ela vai precisar de muita perna e muito braço para se segurar nas pedras, ainda mais com chuva, tudo escorregadio, né? Então, realmente, uma trilha para os pobres, uma travessia para os pobres. Só para relembrar vocês, essa travessia foi a que a Paula usou há tempos atrás para testar o que a gente tinha feito em alguns meses, né, Paulinha? Ela falou, vou testar fazendo a trilha. E ela foi fazer essa trilha, voltou feliz da vida. Meus joelhos não doeram. Para quem tem uma condromalácia grau 4, isso é uma coisa maravilhosa. Paula, esses exercícios são os que você utiliza no seu aquecimento lá do Ultimate, né? São de escápula. As mobilizações de escápula E de quadril. E ainda faço os outros. Aqui a gente passou, Agachamento, a gente passou um de mobilidade de quadril, né? Mas na verdade ela tem um repertório. Ela tem um repertório que é só dela. Do jogo, 3 de quadril e mais uns 5, 6. Ela fica ali uns 15 minutos mais ou menos. Uns 15 minutinhos fazendo o aquecimento próprio dela, antes de começar o treino. E isso garante que ela evite muitas lesões, porque o Ultimate é um esporte que tem muito contato físico, tem muito tiro, é só tiro de corrida, e muito arremesso. Então ela acaba sobrecarregando a cintura escapular, sobrecarregando membros inferiores e quadril com os tiros, né? E ainda tendo o contato físico que ela tem que aprender a se proteger dos traumas. Se eu contar para vocês que a gente usava basicamente esses movimentos quando a Paula morria de dores nos joelhos com aquele diagnóstico de condromalácia grau 4, vocês vão acreditar em mim? E aí as pessoas têm sempre um mito, né, de que não dá para usar flexão e extensão de joelho em quem está com processo inflamatório, quem tem esse diagnóstico de condromalácia, porque vai doer, porque vai sobrecarregar mais, porque vai piorar o processo degenerativo e inflamatório. E a gente usava basicamente os movimentos de flexão e extensão no Reformer para tratar os joelhos dela. E em 3 meses a gente conseguiu fazer ela correr a 15 km por hora, fazendo basicamente flexão e extensão. O grande lance que eu quero que vocês analisem é o seguinte, vamos pensar comigo. Os isquiotibiais, eles fazem a extensão
do quadril e eles fazem a flexão dos joelhos, correto? Neste exercício, eu posso utilizar como estratégia biomecânica fazer a extensão do meu joelho, usando o meu quadríceps como ator principal do movimento, e eu posso utilizar uma outra estratégia biomecânica, que é utilizar o meu isquiotibial para estender o meu quadril enquanto eu empurro o carro. Para tudo, sai aí de onde quer que você esteja aí em outra mídia, sai do WhatsApp e presta atenção nessa informação. Os isquiotibiais, eu vou repetir, porque isso é a chave do sucesso para que vocês consigam melhorar demais a execução do movimento do seu aluno. Os isquiotibiais são músculos flexores do joelho e extensores do quadril. Os quadríceps são músculos extensores do joelho e flexores do quadril. Eu posso utilizar como estratégia biomecânica nos exercícios no Reformer os extensores de joelho, que são os quadríceps, e eu posso utilizar uma outra estratégia, e é essa que nós gostamos aqui na Pulsar, que é muito mais eficiente, que é utilizar os isquiotibiais como extensores do quadril. Vocês conseguiram entender isso? Eu posso empurrar o carro usando extensor de joelho ou extensor de quadril. Para cada cliente, você vai usar a estratégia adequada, mas já vou garantindo. Para aqueles clientes que têm dor no joelho, utilizem como estratégia prioritária os extensores de quadril. O exercício vai ser sucesso e o seu cliente não vai ter dor no joelho, vai ficar feliz da vida, vai voltar a correr, vai voltar a agachar e fazer trilha e fazer esporte sem sentir dor no joelho. Quando a gente analisa um movimento e a gente entende da biomecânica dele e usa a estratégia adequada, a gente muda completamente o exercício. E aí um exercício que num primeiro momento seria tremendamente lesivo para quem tem dor no joelho, se torna a salvação de quem tem dor. A Thais está fazendo umas ativações aqui com a Paula. Vocês pegaram essa informação, gente? Se vocês tiverem dúvida, me falem aí, porque isso é tremendamente importante. A Thais está fazendo umas ativações aqui com a Paula. Paula, eu só vou te falar que eu não aguento essas meias aqui coloridas, tá? Tá legal. Com quem tem mais de 30 anos, eu acho que deveria ser proibido. Hã? Pra tornar mais alegre. Para tornar a aula mais alegre, é muito sofrimento. Eu não aguento meia colorida para você pilates. Parou, agora despenca. A Thais está fazendo umas ativações com a Paula, que eu já vou mostrar de novo, porque agora elas voltaram para a atividade aqui. Então vamos lá. Falando de novo de velocidade de execução. Elas estavam trabalhando uma velocidade linear de flexão e extensão. E agora a Thais está pedindo para que ela não gaste energia enquanto ela flexiona os joelhos, que ela gaste energia só enquanto ela estende o quadril. Olha o jeito que eu vou me referir. Flexão de joelhos, extensão de quadril. Flexão de joelhos, ela alivia. Na extensão de quadril, ela faz a força. Galera, eu tô falando grego pra vocês, desses detalhes aí da biomecânica, só me avisem, porque senão eu explico melhor. Porque isso é tremendamente importante. O que a Paula está fazendo agora, nesse trabalho de isometria, é fazendo ativações aqui, movimentos de arrasto com o pé, para que ela consiga melhorar a percepção corporal dela e a força de músculos específicos. Então ela tá arrastando, ó, estão vendo a sutileza ali do movimento? Parece que ela não tá fazendo nada, mas ela tá fazendo uma força de intenção para baixo. Com isso recrutando mais ainda os posteriores. Toda a nossa ideia com esses movimentos é acordar o corpo dela para trabalhar os posteriores fortemente. Porque os meus posteriores podem ser, eles devem trabalhar como um grande ator na flexão do joelho e na extensão do quadril. O cérebro da gente, quando uma tarefa é apresentada, o nosso cérebro usa prioritariamente os músculos que a gente utiliza mais rotineiramente na nossa vida.
O quadríceps tem muito mais, a gente utiliza muito mais o quadríceps do que os isquiotibiais historicamente na nossa vida, correto? Isso vocês concordam comigo? Não é à toa que a gente faz um monte de lesões de joelho, processos degenerativos, lesões por sobrecarga, as tendinites e bursites e rofites do joelho, todos eles por conta de um excesso de sobrecarga da musculatura extensora do joelho. Então, esses movimentos, essas ativações aqui que a Thaís faz, e não é só isso não, existe um repertório imenso, a cada aula a Thaís elege alguma coisa para fazer com a Paula. Essas ativações, elas fazem com que a Paula aprenda a utilizar os músculos extensores do quadril aqui, e não só os extensores do joelho. Quando ela utiliza os extensores do quadril, ela melhora a impulsão dela na corrida, ela melhora a impulsão dela na subida, na trilha, que ela vai fazer nesse final de semana e que ela costuma fazer aí com frequência, trilhas longas de 4, 5, 8 dias. E ela melhora as atividades rotineiras dela, então ela vai subir escada, gastando menos energia com os extensores do joelho e utilizando os extensores do quadril. Isso é fundamental nos processos de reabilitação. Se eu não sobrecarrego os meus extensores do joelho, eu tenho uma menor quantidade de tendinites, rofites e bursites. E as degenerações relacionadas à patela e as outras estruturas que fazem parte aí da região anterior do joelho. Os rolamentos também são muito importantes. Então, o 100 é um exercício muito funcional, né? Ele acaba trabalhando o nosso corpo inteiro e ele dá uma potência, uma consistência física que não é brincadeira. Não é à toa que é um dos exercícios mais conhecidos do Pilates pelo mundo e era um dos prediletos dele, né? Ele começava a sequência de Mat Pilates fazendo 100 como um aquecimento, justamente porque você vai acordar todos os músculos do seu corpo para a sequência de Mat Pilates que vem a seguir. Desde que a gente execute o rolamento através do tronco, o movimento é benéfico para todo mundo. Quando a gente utiliza o rolamento a partir da cervical, o movimento passa a ser contraindicado para a maioria das pessoas. Até para quem não sente dor no pescoço. Se a gente faz o rolamento a partir da cervical, isso vai gerar excesso de tensão no meu trapézio, excesso de tensão na minha cervical e na cabeça e vai gerar dor durante a aula e após a aula. Então, uma maneira de poupar a cervical durante o 100 é fazer o acionamento a partir do tronco. Uma outra orientação também que a Thaís estava dando ali para Paula é para que ela... Acho que ela vai fazer agora. É para que ela estenda bastante o braço acionando o serrátil e alcance com o braço lá na direção do outro lado da parede. Veja só que legal. Sabe essas ombreiras do Reformer? Então, a nossa orientação é para que ela mantenha os ombros distante das ombreiras. Ela não precisa usar as ombreiras. Se ela estiver usando a musculatura inferior aqui da cintura escapular, que é o que a Paula precisa para jogar frisbee, ela não vai encostar os ombros nas ombreiras. E aí tem um monte de cliente que reclama que as ombreiras do Reformer são muito rígidas, machuca o trapézio e tudo mais. Mas quem falou que é para você encostar os seus ombros aí? A ombreira é um equipamento de segurança para que em alguns movimentos você se apoie ali e não escorregue, como nos movimentos da perna, por exemplo. Mas ele não é um apoio constante durante a prática do Pilates. Ele é só para ser utilizado na hora de empurrar com as pernas. Na hora do movimento com os braços, você tem que se afastar das ombreiras. Isso me indica que você está utilizando a musculatura aqui inferior da cintura escapular sem fazer sobrecarga nos seus trapézios. Tudo bem aí, Paula? Hoje a aula da Paula tá muito tranquila, porque ela vai fazer essa trilha de 4 dias aí no final de semana, 3 dias, aliás, muito puxada. Então, hoje a aula dela tá muito, muito tranquila. Só para acordar a musculatura.
As pessoas perguntam se a Paula faz musculação. Não, todos esses músculos aí que vocês estão vendo, lindos, a gente desenvolveu aqui. Então dá pra ficar forte com pilates? Dá, muito. Dá pra desenvolver musculatura com pilates? Dá, muito. Basta que a gente faça um trabalho bem direcionado. Esse exercício, eu gosto que ele seja feito sem essas meias. É que a Paula, ela tem uma percepção corporal, ela já é uma aluna antiga, que está acostumada, a gente já fez um trabalho de fisioterapia e de desenvolvimento com ela muito legal. Então ela não tem tantos problemas, mas para a maioria dos alunos, eu gosto que isso seja feito sem as meias, para melhorar a percepção corporal. O grip do pé é importante. Então a Thais está treinando com a Paula agora um afundo. A Paula precisa muito dos afundos e do agachamento no Ultimate Frisbee, porque ela, para defender o disco e para arremessar o disco, ela assume essas posturas. Então ela se desloca na lateral e agacha, e se desloca na lateral, né, para frente ou para trás e afunda. E aí vocês imaginam um movimento desse para quem tem uma condromalácia grau 4 e joelhos edemaciados sempre e super dolorosos. É impossível. Mas a gente conseguiu equilibrar a musculatura e nesse movimento a Paula usa também como ator principal os posteriores da coxa, que são os músculos extensores do quadril. Especialmente aqui, ó, nessa perna de trás agora. Ela poderia empurrar com o quadríceps, mas a Paula já foi educada para utilizar os extensores do quadril para empurrar o carro. Então ela acaba fazendo a força com uma musculatura potente que proporciona impulsão. Ó, o Ricardo, que vocês estão vendo aqui, também é super esportista. O Ricardo faz ultramaratonas de aventura, que envolvem muito corrida de montanha, bike, natação e remo. E às vezes até um rapel. É coisa de louco. Provas que duram dias, que duram 10, 12, 18 horas. E o aquecimento do Ricardo também é muito diferente. Quando o Ricardo chegou aqui, ele tinha muita dor na lombar, ele tinha muitas lesões de ombro, de torácica, de joelho, e a gente conseguiu fazer esse equilíbrio muscular e proporcionar que ele tivesse uma rotina de aquecimento compatível com a atividade dele. E isso faz toda a diferença. Observem que no afundo, o tórax da Paula se mantém alinhado, perpendicular ao chão. Ela não desorganiza o tórax para frente e nem para trás. Manter o tórax organizado assim é o que vai garantir que ela use os músculos extensores do quadril para fazer o movimento. E não sobrecarregue os joelhos. Essa coisa de usar os posteriores é tão importante, gente. Pensem no seguinte, foi no ano passado que o Ricardo foi para Portugal fazer uma prova chamada Transportugal. Ele rodou 1.000 quilômetros de bicicleta durante 8 dias com uma altimetria de 16.000 metros. É isso mesmo, 16 quilômetros somados de altimetria. Vocês imaginem se o Ricardo só usasse os quadríceps para fazer a prova. O Ricardo não conseguiria jamais, então ele tinha que usar muito os posteriores para que ele não se cansasse tanto na bike e conseguisse pedalar dia após dia. Tinha em torno de 100 pessoas fazendo essa prova de bike com o Ricardo ano passado em Portugal. É uma prova super tradicional, uma das provas mais difíceis do mundo. Em torno de 40 pessoas desistiram da prova no meio do caminho, foram ficando. E o Ricardo falou que no final do dia, quando ele chegava no hotel, ele estava sempre super bem, apenas cansado, mas nada de dor e nada de lesão. Então, ele fazia lá os exercícios compensatórios dele, ele fazia os exercícios de relaxamento, dormia bem e no dia seguinte fazia um bom aquecimento para começar tudo de novo, isso por 8 dias seguidos. Então, a importância de ter um trabalho de aquecimento, de restauro do corpo é fundamental para que o esportista consiga executar bem, desempenhar bem a função dele no esporte.
E dessa forma ele voltou super bem. E quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse foi: os meus colegas lá de prova estavam todos muito machucados e eu fiquei feliz que eu terminei todos os dias super inteiro. Então é isso que vale pra gente. E a Paulinha também voltou do Campeonato Sul-Americano de Frisbee totalmente inteira, apenas cansada, mas sem dor nenhuma e sem edema nos joelhos. Esse campeonato foi na praia, tá? Esse Sul-Americano. Então foram 4 dias de jogos na praia, com muita corrida, muito agachamento, muito afundo e muito arremesso. E ela voltou completamente sem dor, sentindo o corpo forte para fazer o movimento que ela se propôs a fazer. Thaís, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu falei aqui pro pessoal da dose dos exercícios, então quantidade de repetições por movimento, é a quantidade que você consegue fazer com qualidade. Eu vou virar aqui também para mim. É a quantidade de movimentos que você consegue executar com qualidade, né, Thaís? E respeitar esse ritmo do aluno. Ela já me chegou e falou: olha, lembra que sábado tem trilha, sábado, domingo, segunda. Eu tinha planejado na minha cadência fazer uma aula com agachamentos, com a barra, fazer uma aula bem pesada. Mas, diante do cenário que ela tem sábado, domingo e segunda, uma altimetria absurda. E não é simplesmente uma trilha num caminho. Não é um passeio, né? Não é um passeio. É uma trilha subindo e descendo pedras o tempo inteiro. Uma coisa tremendamente vigorosa, porque a Paula e o Ricardo, eles gostam de atividades vigorosas. Então não é uma trilhinha passeio, é uma trilha... Assim, ela me falou que o segundo dia ela está pretendendo fazer em 9 horas, mas normalmente pode durar de 9 a 12 horas. Uma altimetria absurda. Sobe e desce montanha o tempo inteiro no meio das pedras. Não é na grama ou no mato. Então assim, é muito difícil. Então eu tive que rapidamente rever o que eu ia fazer, porque ela tem que estar com a musculatura do braço descansada, porque ela tem que se apoiar o tempo inteiro, ela vai usar luva para não machucar a mão, e tem que estar com a perna sem fadigar, porque é o tempo inteiro numa posição de um semi-agachamento, né? Um pé em cima de uma pedra, o outro pé em cima da outra, se equilibrando. E as pedras escorregadias, né? Levando em conta que tá chovendo. Então eu quero preservar pela integridade física dela. E realmente hoje então eu falei: Paulinha, então vamos rever o plano e passar uma aula mais de ativações, né, para ativar a musculatura e não para fadigar a musculatura. Ela costuma fazer aulas muito mais pesadas. Então hoje eu trabalhei musculaturas chaves, dei algumas ativações para ela ir chegar sábado lá inteira e não morrendo de dor muscular, para daí no domingo ela tá com mais dor ainda e na segunda mais dor, e daí isso prejudicar a travessia dela durante os 3 dias. Então isso é importante para a gente entender qual é a dose de uma aula para um esportista, né? No momento de fazer uma aula intensa, a gente faz, e no momento de respeitar o ritmo do esportista, porque ele vai fazer uma prova logo ali daqui a 2, 3 dias, a gente precisa respeitar. Em relação à velocidade das repetições, né, Thaís? Eu tava falando aqui pro pessoal também, enquanto você fazia os movimentos com a Paula ali de flexão e extensão no Reformer. A velocidade, ela pode te ajudar, né? Eu quero uma velocidade maior quando eu quero poupar a musculatura do meu aluno para ganhar, por exemplo, uma mobilidade articular. E eu quero uma velocidade mais controlada quando eu quero fazer mesmo um trabalho mais intenso da musculatura, né, Thaís? Um trabalho de força. É legal esse treino que a gente trabalha essas variações, né? Variar tanto a amplitude de movimento, movimentos mais longos ou mais curtos, e a velocidade dos movimentos, mais lentos ou mais rápidos. A gente consegue trabalhar todo tipo de fibra muscular. São estímulos completamente diferentes. Você fazer, né, empurrar o reformer lento e empurrar rápido, fazer X ângulos, você determina, tá? Eu com ela eu tenho um tipo de treinamento, com outros alunos é outro tipo. Quanto mais variações você dá, acho que melhora a performance em todos os tipos de... Em todos os sentidos. Esportes. E melhora a percepção corporal, né? E o grande negócio é fazê-la desenvolver a percepção corporal, porque enquanto ela tá aqui sob a supervisão da gente, tá tudo bem. Mas o grande negócio é quando ela vai fazer isso fora daqui, né? Se ela tiver numa viagem e for numa academia para treinar, ou na hora que ela for fazer o aquecimento dela sozinha. Então ela tem que estar segura para que ela faça os movimentos sem correr nenhum risco. Vamos só citar um exemplo aqui básico. No Frisbee, no Ultimate Frisbee, ela precisa de velocidade, então ela dá tiros o tempo inteiro.
ela precisa da explosão. Na trilha que ela vai fazer agora nas pedras, ela vai precisar de movimentos mais lentos, mais concentrados. Não tem como você correr ou fazer uma trilha super rápido na pedra escorregadia, né? É impossível. E por 9, 12 horas. Por 9, 12 horas. Ela vai precisar de um movimento mais concentrado, mais lento. Então, por isso que é importante a gente trabalhar todo tipo de contração e de estímulo para a musculatura. Para que o corpo esteja preparado para isso. Então, só revisando os pontos, no aquecimento, criem movimentos que podem mostrar para o teu cliente, para o cérebro do teu cliente, que ele vai fazer aquele esporte daqui a pouco. Então, contemplem todos os músculos e as articulações envolvidas no gesto esportivo dele, tá? Nada de ficar alongando o tríceps pro cara que vai correr 21 quilômetros. Isso não faz sentido nenhum. Trapézio. Não faz o menor sentido. Então, se eu vou correr 21 quilômetros, eu tenho que trabalhar a musculatura do meu quadril, do meu tornozelo, do meu tronco, para liberar tudo, para acordar tudo e que eu vá correr com liberdade esses 21 quilômetros. Para Paula no frisbee, ela vai fazer tiro. Então, para que ela faça tiro, eu tenho que deixar as articulações dela super livres e os músculos super acordados. Né? A musculatura da cintura escapular também, as escápulas funcionando do jeito correto, o ombro funcionando do jeito correto, os músculos acordados. Então, no aquecimento, priorizem o gesto esportivo do teu aluno ou o gesto da rotina dele, né? Então, ele vai se aquecer para fazer a rotina ou para fazer o esporte. Cuidem da velocidade dele, variem os estímulos para que ele esteja preparado para fazer atividades, tanto o esporte quanto o lazer. A trilha para Paula vai ser o lazer. Cuidem da amplitude dos movimentos de vocês, de acordo com o objetivo do teu aluno. Amplitudes mais curtas e amplitudes mais longas, para que ele esteja preparado para fazer as atividades diversas. O que mais, Thaís? Falando, e da dose, né? Que é isso que a Thaís falou agora. Se ela vai fazer uma trilha nesse final de semana, eu tenho que mudar, de repente, o meu planejamento da aula de hoje para que ela não fique tremendamente cansada no final de semana e consiga aproveitar a atividade com segurança e com prazer. Certo? Galera, é isso. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu espero que tenha sido produtivo mostrar para vocês aí esse atendimento da Paula. Depois a gente pode combinar uma outra, mostrando um atendimento dela, um atendimento normal, sem competição há 2 dias. Exatamente, sem trilha e sem competição há 2 dias. Do treino dela. Então, vocês viram hoje a intensidade, tá aí a aula dela inteira gravada na íntegra e a gente vai fazer uma outra para vocês verem qual é a intensidade real da aula dela. Certo? Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui pra nós e a gente se vê aí dentro de poucos dias em uma nova live. Até mais, boa noite pra todo mundo.